vou apresentar a funcionalidade do Meeting, assim, caso alguém tenha dúvida, vai saber aonde comentar. A Zenaide já colocou que está autorizado. Que bom, Zê, obrigada. Então, aqui, ó, vocês têm uma telinha do Google Meeting, e aqui tem algumas funções. Então, aqui é o microfone. Eu sempre peço para todos deixarem o microfone desabilitado durante a aula, mas quer falar, é só clicar nele e habilitar novamente, tá? Sem problema nenhum. Quer fazer um comentário, quer fazer uma pergunta, aproveitem o espaço. Aqui do ladinho, habilita ou desabilita a câmera. Tô vendo que todos aqui, pelo menos que estão aparecendo para mim, tá com a câmerazinha desabilitada, não tem problema, é o frio, coberta, pantufa, tá valendo. Aqui do lado a gente tem uma mãozinha, então sempre que vocês querem falar, mas não quer habilitar diretamente o microfone, é como se levantasse a mão mesmo. Então clica na mãozinha, sua mão vai estar levantada, e aí eu vou falar, pode falar Poliana, pode falar Elaine, pode falar Hanna, e assim por diante. Aqui nesse microfone, nesse telefone sai da sala. Aqui no cantinho, nós temos um chat, onde vocês podem comentar, colocar dúvidas, ou comentário qualquer que vocês desejarem. E é aqui que eu peço para vocês colocarem o autorizado da gravação da aula, tá? Então, nesse chat, por favor, quem já estiver conectado, coloca aqui para mim que está autorizada a gravação. E do ladinho vai ter nossa enquete. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar bastante com essa enquete, tá? Então, quando eu falar para vocês, olha, eu vou disparar uma enquete para vocês, vocês vão clicar nesses ícones, vai abrir para você uma pergunta e as respostas possíveis. E aí vocês vão escolher se vocês acham que sim, se vocês acham que não, se vocês estão em dúvida. Então, a gente vai interagindo aí no decorrer do curso e da aula com essas enquetes também. Perfeito? Então, aqui colocando, autorizado, autorizado, autorizado. Quem não postou ainda, peço para compartilhar aqui como autorizado. Quem tiver disponível, que gosta de usar Instagram, puder tirar uma fotinho, postar lá, que está assistindo uma aula gratuita da Descomplica, eu agradeço, ajuda bastante a gente aqui também, na nossa divulgação. E bora, vamos dar continuidade aqui. A nossa aula especial de hoje é sobre assistentes de departamento pessoal. A gente vai falar um pouquinho do que é o assistente, do que faz um assistente, qual a média salarial de um assistente, e vamos entrar em alguns assuntos que podem ajudar vocês na carreira, tá? Então, hoje o assunto específico é de assistente de DP. Então, a primeira pergunta, né? O que faz um assistente de departamento pessoal? Isso está valendo? A gente pode falar de um auxiliar, de um assistente, de alguém que acabou de se formar na faculdade, quer entrar na área, quem já está na área e ainda está nessa carreira, ainda não foi promovido a analista. Então, a gente vai falar um pouquinho desse quesito. Vou fazer a primeira pergunta, e deixa eu ver se está na enquete aqui para vocês. Se não tiver, tudo bem. A gente segue sem ela aqui, deixa eu ver. Não está, tá aqui. Eu vou disparar, já vou disparar para vocês 3 enquetezinhas, vamos até testar se está funcionando para vocês, tá? Vou liberar a primeira aqui, vou clicar em lançar. Foi lançada aí, verifiquem se apareceu uma enquete para vocês, que a primeira está fazendo a pergunta, se você está trabalhando atualmente. Responde para mim essa enquete, quem conseguiu visualizar ela, se sim ou se não. E aí eu vou liberando mais algumas enquetes aqui para a gente interagir na aula, tá? 2 pessoas já responderam aqui, 3 pessoas que sim. 4 pessoas que sim. Quem está entrando agora, eu estou compartilhando uma enquete para vocês responderem e a gente vai interagindo na aula na modalidade de enquetes, tá? A enquete, eu vou voltar aqui um pouquinho, ela fica aqui nesse cantinho, nesses formatos, nessas formas geométricas, triângulo, quadrado, bolinha. Clicando ali, vocês vão ter acesso à enquete. E aí basta escolher uma resposta e dar ok, sim, não, qual é a pergunta que eu estiver fazendo, tá? Então, por enquanto, aqui a gente tem 8 votos para sim, estão trabalhando, 10 votos para sim, que bom que a maioria está na área, isso é muito bom. Uma pessoa que nesse momento não está trabalhando. Perfeito. Vou soltar mais uma aqui, tá? Só para eu ter noção se vocês trabalham no RH, no DP, se é uma outra área, deixa eu colocar aqui. Liberei mais uma enquete para vocês. Trabalha ou já trabalhou na área? E aí tem sim no DP, sim no RH, não, mas concluí a faculdade. Elaine, para você não apareceu a enquete? Você conseguiu visualizar os botõezinhos da enquete ou não? Se quiser habilitar o microfone para falar, pode habilitar também, tá? Não consegue? Tá bom, não tem problema não. Vamos aqui. 11 pessoas no DP, então a maioria é no departamento pessoal, bacana, que é o foco da nossa aula. Uma pessoa que
Não, mas concluiu a faculdade. É uma grande dificuldade também, né? Eu vejo bastante profissionais aí que vem falando que se forma e não consegue uma oportunidade, então a gente vai dar alguns toques aqui. Vou finalizar a primeira enquete aqui, vou finalizar a segunda. Aí vem essa nossa pergunta aqui, tá? Que eu vou compartilhar para vocês falarem o que, que vocês acham, se sim ou se não. Então tá lançada aí. Na sua opinião, na opinião de vocês, o assistente, ele pode ser responsável pela admissão? Então, pelo processo de admissão como um todo, pode ficar na mão do assistente? Ou ele precisa ter uma outra pessoa que faça isso junto com ele? Qual a opinião de vocês? Enquete disparada aí, podem votar. E quem não estiver acessando, se quiser colocar no comentário também, fica à vontade, tá bom? A Elaine, por exemplo, se quiser comentar aqui, fica à vontade. Elaine. Todos que votaram aqui na enquete colocaram que sim. Já vou seguir com essa resposta aqui com vocês, tá? 11 sim. Mais uma aqui disparada. Assistente. Pode processar férias? Ele pode ser responsável pelo controle de férias, o processamento de férias? Qual é a opinião de vocês? 5, 8. Todos votando que sim. Ótimo. Vou finalizar da admissão. Vou finalizar aqui a de férias. Mais uma aí. O assistente, ele pode ser responsável pelo ponto eletrônico da empresa? Qual que é a opinião de vocês? 10 votos para sim, 2 votos para não. 12 votos para sim. Mais uma perguntinha aí, a gente já vai finalizar essas perguntinhas. Assistente, pode fechar? Ele pode ser responsável pela folha de pagamento em encargos? Qual a opinião de vocês? 7 para sim, 2 para não, 8 para sim, 2, 3 para não. E a última sobre o assistente, disparada aí para vocês. O assistente, ele pode assumir o DP sozinho? Sim, não ou tá doida? Sem comentários. O que, que vocês acham aí? Tá doida? É? Sem comentários. Boa. 1 para sim, 6 para não, 3 eu tô doida. Olha que não sou muito eu que tô doida não, hein? Às vezes a gente vê aí umas vagas, uns anúncios de vaga para auxiliar, para assistente, né? Então você precisa conhecer admissão, rescisão, e-social, encargo, será responsável por todo o processamento, sem CNPJs, e aí vai. Tem muita empresa que ainda bota essa pilha e anuncia aí nas vagas de emprego, hein, pessoal? Sim, né, gente? Falando aqui da função do assistente, tá? Então, o assistente, como a própria palavra fala, né? Ele tem que prestar um suporte, ele tem que assistir alguém, assim como o auxiliar, ele auxilia alguém. Então, o assistente, na descrição de cargo, geralmente, é prestar suporte no preparo e cálculo de folha de pagamento. Então, sim, ele pode calcular folha de pagamento, né? Mas ele presta suporte. Ele pode calcular rescisões, férias, recolhimentos de contribuições, manutenção no cadastro de funcionários, benefícios, fluxo do ponto eletrônico. Não tem problema nenhum. Você pode deixar todas essas atividades com o assistente. Só que o que acontece? Ele não pode ser 100% responsável por aquilo. Se ele é um assistente, ele precisa ter um par, uma dupla, um analista, um superior que se responsabilize pelas atividades dele. E se não se responsabilizar diretamente, tipo, ele não pega para conferir, mas caso venha ter algum problema, a culpa não é inteiramente do assistente. É lógico, o assistente ele precisa assumir a responsabilidade, querer sempre fazer certinho, conferir, mas como a própria palavra diz, ele assiste alguém. Então, muitas empresas, tá? Não é incomum que vocês falaram aqui,
Muitas empresas acabam, principalmente contabilidade mesmo, contratam as pessoas como assistente para pagar menos, para ter uma função inferior, mas entrega lá uma carteira de 50 clientes para essa pessoa fazer do começo ao fim. Então, isso não é bacana. Uma empresa, um RH, não é bacana que ele faça isso. Por quê? Porque o assistente ele ainda tem que ser desenvolvido, ou se ele já está desenvolvido e ele já tem total potencial para fazer isso, talvez seja o momento dele virar um analista, porque daí ele deixa de ser o assistente de alguém, ele é responsável pelas atividades dele, tá? É uma realidade fácil da gente mudar? Não tão fácil, mas também existem casos do que o assistente acha que faz tudo, mas na verdade ele está ali meio que apertando o botão, então tomem muito cuidado. Há uma grande diferença entre eu faço tudo sozinho ou eu gero as coisas no sistema e entrego, tá? Então, como que está o seu grau de conferência, de conhecimento? Como que está aí sua análise de legislação? Como que está o seu estudo do dia a dia? Como que você confere, de fato, a folha de pagamento e garante que ela está correta? Então, para tudo isso também, existe um plano de evolução de cargo para que você chegue lá. Mas cabe aos seus superiores te dar também esse feedback do que falta. Ah, por que você ainda é assistente? Então, olha, talvez você, André, ainda é assistente, por quê? Porque hoje, para fazer uma folha de pagamento, você confere essa folha de pagamento ali por amostragem, você não tem uma garantia 100% de que aquele processo está correto, você teve algumas falhas no processo de admissão, rescisão, férias, enfim. Eu preciso falar o que a Andréia precisa se policiar, tomar conta, fazer melhor, para que ela evolua para a carreira de analista, tá? Então, o analista, normalmente, ele realmente faz toda a análise, todo o critério. E aí tem várias faixas, a gente fala de analista júnior, sênior, pleno, não vamos entrar nesse mérito hoje. Então, avaliem como que vocês estão hoje. Então, a Andréa falou, olha, a gente tem, não lembro se foi 100 clientes, a gente tem X clientes, a minha chefe sai de férias por 30 dias, eu fico responsável. Bacana, é uma coisa ou outra, ok. E no dia a dia, como que é? A sua atividade, você é inteiramente responsável por ela? Você recebe o apontamento do cliente, você faz, você entrega, tá tudo certo e não tem ninguém te apoiando? Se for assim, e se já vinha um tempo dessa maneira, já seria o caso de você estar realmente recebendo uma promoção aí para um analista de folha, tá? Então, tudo tem que ser analisado. Peçam feedback. Às vezes, a gente foge de feedbacks. Chefe também precisa de feedback. Então, vocês também deem um feedback para o superior de vocês, da onde ele pode melhorar. Ah, eu não tenho abertura, meu chefe é ignorante, meu chefe é isso. Analisem direitinho o ambiente que vocês trabalham. Tenha certeza de que não tem essa abertura, ou você acha que não tem essa abertura? Será que você já tentou? Quando você tentou, como que foi aquela rotina? Então é importante ter essa troca, gente. Da mesma forma que vocês vão receber o feedback, vocês precisam dar também, tá? A Elane colocou, eu já fui assistente, era responsável por todo o processo DP. Isso, assim, é inadmissível, Elaine, porque realmente a pessoa faz isso para ter menos custo. Então, se você é responsável 100% por todos os processos, e se você errou, a culpa é sua e ponto e acabou, você não é um assistente, você não está assistindo ninguém, você está executando do começo ao fim, você já é uma analista, tá? Então, a gente precisa analisar. E se vê que não dá para mudar na empresa que a gente está, é hora de começar a ver o mercado, começar aí mandar os currículos, analisar novas oportunidades, porque às vezes você está grande demais para aquele espaço que você está hoje. Então tem toda uma questão aí, tá? Aqui tem toda a descrição também. Então, ó, ele presta assistência e suporte nos processos de admissão, manutenção e desligamento de colaboradores, conta com auxílio, dependendo do volume da empresa e do ramo, de um auxiliar. Ele assistencia o analista nos processos e juntos esses profissionais operacionalizam as rotinas necessárias. Então, eu posso dar uma carteira para o assistente fazer. Então, se é uma contabilidade, tem clientes lá complexos, médios e praticamente sem complexidade nenhuma, prolabores, MEIs, etc. Eu posso dar essa carteira para que meu assistente comece a engatilhar no processo de folha, que ele comece a entender, porque são processos mais simples, que geralmente não tem movimentação. Então, desde que eu treine e desenvolva ele para aquilo, sim, ele pode ter uma carteira de clientes. Mas eu não posso soltar toda e qualquer carteira na mão dele, lucro presumido, lucro real e assim por diante, porque daí ele vai ter que conhecer todas as particularidades. Será que ele está pronto para isso? Então, cabe à empresa dar uma organizada nesse quesito. Qual é a complexidade? E é importante que sim, o assistente faça uma folha de pagamento, até para ele poder ter um crescimento na carreira.
Então, se eu deixar sempre o assistente com processo de admissão e férias, e até rescisão, que a gente entrega muito 100% na mão do assistente, mas que o correto seria sempre ter um double check do analista, porque a rescisão, ela chega a ser mais complexa que a folha. Ela paga tudo que é devido num ano. Então, eu pago o saldo de salário, eu pago as férias, eu pago o 13º, eu pago tudo, eu faço o fundo de garantia. Então, se a gente for pensar, se tem um processo que é mais complexo no DP, é a rescisão, porque ele envolve o todo. Mas, normalmente, as empresas acabam fazendo. Admissão, férias e rescisão é com assistente, ou então admissão é com auxiliar, e férias e rescisão é com assistente, folha é com analista e assim por diante, tá? O importante é vocês saberem que, sim, seria interessante ter alguém validando e te direcionando para você saber em que estágio você está hoje. Eu estou pronta para ser um analista? Eu estou pronto para ser um analista? Se tiver, ótimo, vamos embora e vamos correr atrás da promoção. Aqui uma média salarial varia muito, tá? De acordo com região, com ramo de atividade da empresa. Então, no geral, a média salarial varia entre 2.311. Tem empresas que chegam a 3.000, 3.500. Tem empresas que pagam 1.600. Então, vai depender muito do local que você está buscando e do porte dessa empresa, né? Se é uma empresa muito pequena, com pouquinhos clientes, aí realmente o salário ele sempre vai estar lá no mínimo dessa média salarial. Quando é uma empresa razoável, ela já vai para essa média, entre 2.300 e 2.600, e as empresas maiores evoluem um pouquinho mais com esses salários aqui. Qual que é o meu conselho para você? Então, normalmente quem está aqui participando desse curso, com certeza, ele está querendo buscar caminhos para ser um profissional melhor, para ter melhores oportunidades na sua carreira. O que falta para você? O que eu preciso me desenvolver? Então, como eu falei, para a gente ter uma boa oportunidade, a gente precisa avaliar o todo. Às vezes a gente acaba se desmotivando, ou pensando assim, poxa, eu não tenho oportunidade. Mas aí eu vou deixar algumas perguntas para vocês, para começar a despertar aí realmente a reação de vocês. Como que está hoje a sua autoconfiança? Como que você se vende? Quem estiver procurando emprego, ou quem quer trocar de emprego, como que você se comporta nas entrevistas? Isso a gente fala no nosso curso, tá? Dá algumas dicas. Se eu tenho uma autoconfiança, se eu tenho uma boa comunicação, se eu sei me expressar, eu já começo a ganhar um caminho e uma vantagem dentre outros concorrentes que estão atrás daquela vaga. Quando a gente abre uma vaga de DP, chove currículo, gente, vem currículo dos mais diversos. Então, realmente, hoje em dia, uma indicação é muito bacana. Então, quem tem indicação, isso atrai muito mais, porque o recrutador, ele recebe tantos currículos, que aquele que alguém põe o dedinho e fala, ó, eu indiquei fulano, ele acaba olhando mais, mas o correto seria olhar o todo, é claro. Quando eu chamo para entrevista, eu vejo o todo também. Então, normalmente vai ter uma parte do conhecimento técnico, onde vai ser aplicado ali uma prova para ver. E assim, gente, acreditem, hoje em dia tem muitos assistentes que dão um baile em analistas na hora que a gente vai falar de conhecimento técnico. Por quê? Porque o analista está tão acostumado a fazer o dia a dia dele daquele jeito, que na hora que você põe para calcular uma folha de pagamento à mão, não vai, não sai, dá ruim. Eu tenho uma prova que a gente aplica que o resultado final da rescisão é para dar um líquido de 30 mil. Eu já tive analista que chegou num líquido de 60, de 70, e eu não sei como. Eu tentei adivinhar, mas não consegui entender. Então, como que está, além dessa autoconfiança no seu comportamento, como que está o seu conhecimento? Você é aquele que confia no sistema ou você é aquele que sabe validar cada ponto do que seu sistema está fazendo? Você é aquele que se questiona e questiona outras pessoas se você pode fazer melhor? Se você pode mudar o que é feito hoje? A gente tem muito esse hábito. Eu entro numa empresa, a empresa me ensina. Olha, você vai fazer assim, assim, assado nesse processo. E assim eu sigo. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Ora porque eu me acomodei, ora porque eu acho que a empresa não vai aceitar minhas sugestões, ora porque eu já cansei de dar sugestão e todas foram em vão. Mas é importante vocês não desistirem nesse ponto da carreira. Então, se está numa empresa que nunca aceita uma sugestão e que você tem certeza que aquela sugestão é boa, você já testou, você já aplicou e funciona, repito, será que você está no lugar certo? Será que não é momento de buscar uma empresa que tenha as portas mais abertas? Eu tenho um amigo que ele ficou trabalhando ali, acho que 12 anos em uma única empresa, numa única função. E quando ele saiu, hoje em dia ele está com muita dificuldade de recolocação, porque o mundo dele em 12 anos foi aquela empresa, daquele jeito, com aquele processo. Só que o mundo muda muito rápido. Como que será que estão as empresas hoje? Será que ele se atualizou? Será que ele fez outros cursos? Como que está a dinâmica dele? Então é muito importante que a gente avalie e não pare no tempo, tá? Porque isso vai atrapalhar a função de vocês no futuro.
O salário é importante, claro, mas você se disponibiliza a fazer mais do que você foi contratado, embora eu já sei até a resposta, vocês vão falar, nem me disponibilizo, já me dão mais para fazer e ponto. Mas como que tá? Você se prontifica a fazer outras coisas? Você é curioso? Você começa a se perguntar, como será que faz isso? Como que eu calculo a folha? Como que eu calculo o encargo? Como que está o e-social? Como que eu envio? Vocês precisam disso. Não só para o crescimento profissional ali dentro, mas para o conhecimento de vocês. Senão você vai ficar trocando de empresa por empresa e sempre sendo assistente aqui, assistente aqui, assistente aqui. Falar para vocês, quando eu pego um currículo que a pessoa tem 10 anos na empresa, mas ela entrou com aquela função e ela continua com aquela função, geralmente isso dá uma desclassificada na entrevista e no currículo. Porque o que a gente imagina? Poxa, você está 10 anos na empresa e você não evoluiu, você não cresceu, você não teve uma oportunidade melhor ali dentro. Ou a empresa realmente ela é muito ruim em plano de carreira, ou tem alguma coisa errada com você que não conseguiu mudar de carreira. Então, é muito mais válido você ter lá uma empresa onde você começou de estagiário, auxiliar, assistente, analista 1, analista 2, analista 3, e de repente você está se candidatando a uma vaga de liderança, porque a gente vê o crescimento de vocês, do que vocês estarem numa empresa que você ficou estagnado naquela única função. Então, isso não é muito bacana para o currículo de DP, tá? Você entende 100% o que você está fazendo? Como eu falei, você é curioso, você acompanha a legislação, você conhece os macetes e as armadilhas? Ai, Mônica, minha atividade é tão maçante, o DP é tão, né, me suga tanto, que o pouco tempo que eu tenho eu vou descansar, eu vou fazer não sei o que lá, eu não tenho tempo para estudar. A gente sabe como que tá as redes sociais hoje. TikTok é em alta, né? Eu falo isso porque eu mesmo fico. Às vezes eu tô na minha cama, eu pego esse aparelhinho aqui, o celular, e fico tum, 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 passando um, passando dois, passando três, passando 4 TikToks, vendo com meu filho no Instagram. Então é um momento de descanso. Mas, dependendo da oportunidade que eu tenho, será que eu não estou perdendo muito tempo com redes sociais e esquecendo do que eu poderia estar agregando no meu cérebro de conhecimento? Será que aquele tempo, se eu ficar 2 horas desprendendo com Instagram, Facebook e TikTok, eu não poderia estar dedicando meia hora em algum aprendizado diferente? Isso faz diferença. Rede social atrapalha muito o nosso foco, atrapalha muito a nossa concentração, atrapalha muito a nossa inovação. Então, pensem se vocês não estão fazendo algo nesse sentido, tá? É o momento de olhar para si mesmo, olhem para dentro de vocês. Como que você se organiza com as suas atividades? Você, se o seu chefe te perguntasse hoje, você conhece os seus indicadores e a volumetria do seu trabalho? Você sabe responder quantas admissões e férias, em média, você processa por mês? Quantas folhas, quantos encargos? Em quanto tempo? Você tem essa noção? A gente precisa ter noção de volumetria, a gente precisa ter noção de indicadores de área, porque é uma alavancagem para você realmente ser um analista consultivo, você ter um perfil diferenciado. Você é um analítico executor ou apenas um executor? Como eu falei, na nossa área, Helene colocou, eu sei bem o que é isso. Na nossa área, a gente fala porque nossos prazos realmente são curtos, a legislação muda a todo instante, e aí o que acaba fazendo, principalmente na área de prestação de serviço? O cliente envia a coisa em cima da hora, a gente tem que sair fazendo correndo, executa e entrega. E quem acaba conferindo a nossa folha? O cliente, porque não deu tempo. Beleza, isso aconteceu 1 mês, 2 meses. O que você está sugerindo para mudar, para que aquele prazo seja um pouco melhor estendido? Ou para que, caso a empresa tenha assumido o risco de permitir que aquele cliente sempre te entregue os apontamentos no dia do pagamento, estejam muito bem fixados e escritos em algum lugar, que o cliente está ciente dos riscos, das instabilidades sistêmicas, das instabilidades do e-social, da falta de conferência e qualidade. Às vezes falta um pouco a gente ter essa desenvoltura de falar para o meu cliente o quanto eu estou preocupada com ele. Cliente, cada vez que você me entrega a folha faltando 2 horas para eu te devolver, eu não vou poder olhar no detalhe tudo o que está acontecendo. Eu não vou conseguir ter um perfil consultivo de ação. Por isso que o ideal é que você me entregue, sei lá, com 2 dias úteis, com 3 dias úteis. A gente precisa ter essa troca. A cada vez que eu vou enchendo o ouvido dele falando nisso, uma hora ele vai se regrar, tá? Mas o que a gente não pode, a gente se acomoda. Sempre foi assim. Aqui é assim, não adianta. Então, se não adianta e você está contente com isso, beleza. Se não adianta e você está descontente, repito de novo. Será que é o lugar certo para você? Então, começa a pensar nisso também, tá? Uma parte do que a gente vê no nosso curso, mas fica tranquilo que a gente vai falar de legislação hoje, hein, gente? O que a gente vê no nosso curso? A gente fala muito do autoconhecimento.
Ele é imprescindível para toda e qualquer função. Vocês já viram essa frase ou já falaram? E eu quero que vocês sejam bem sinceros. Coloque aqui para mim no chat, caso alguém já tenha falado ou ouvido isso. Eu já vou ler os comentários aqui também, tá? Você já ouviu essa frase? Conheço fulano como a palma da minha mão. Alguém já ouviu ou já falou essa frase? Quem já falou essa frase? Pode ser sincero aqui no chat. Vocês já falaram? Thaís, sim. Elaine, sim. Quem mais? Não é possível que nunca ninguém tenha falado essa frase. Eu já falei. A Hanna já. A Andrea fez uma pergunta aqui, me cobra dessa resposta aqui, tá, Andrea? A gente vai falar disso no decorrer do curso. A Elisandra já. É muito comum, é muito fácil a gente conhecer o outro, ou melhor, achar que conhece o outro. Mas e se eu inverter e perguntar hoje para vocês, você se conhece como a palma da sua mão? Qual que é a sua resposta bem sincera para essa pergunta? Lisandra, você já se conhece como a palma da sua mão? Hanna, Thaís, Elaine? Você sabe todos os detalhes, todos os defeitos, todos os problemas e tudo que vocês precisam fazer? Como que tá esse sentimento hoje interno aí para vocês? Vamos meditar nisso. Hanna, ainda em processo. Todos estamos, né, Hanna? Elaine, não. Lisandra, não. Por que será que é tão fácil a gente falar que conhece o outro como a palma da nossa mão se a gente nem se conhece? Então, uma dica de carreira valiosíssima para vocês e que estraga muito, tá? Muito mesmo a nossa motivação no dia a dia. A gente olha demais para o outro. A gente olha demais o que está acontecendo na vida do outro. Sabe aquela coisa da grama do vizinho é sempre mais verde? É normal, isso acontece. Não vou dizer que não acontece comigo, também acontece. Às vezes eu tô lá me matando de trabalhar, né? Igual eu trabalho durante o dia normal numa empresa, tem a Descomplica, tem os filhos, e aí você vê, o dinheiro não vem, não acontece as coisas. Aí você vai olhar no Instagram, o seu amigo ou amiga, que você só tem ali, mas nem conhece direito, tá viajando em praias maravilhosas, tá surfando, tá descansando. Bate aquela sensação, né? Nossa, que sorte. Nossa, queria ser assim. A gente tem muito esse olhar para o outro. E repito, com a rede social isso ficou muito mais evidente. Porque vocês viram que na rede social tudo é perfeito, né? Ninguém posta coisas ruins, exceto essas coisas que acontecem, Deus me livre, de notícias de feminicídio, outras coisas. Mas no mais, ninguém vai postar uma foto feia. A gente posta uma foto até elegante, falando, olha como estou elegante no frio, mas você está postando uma pantufa, alguma coisa. Então a gente acaba se vendendo para uma rede social que não é real. Né? Lá é exatamente, só é o paraíso, tá todo mundo bem. Mas será que aquelas vidas são tão perfeitas assim? Então eu faço um convite aqui para vocês a partir de hoje para mudar de carreira, tá, gente? Mudar de carreira não, evoluir na carreira. Pare de olhar um pouquinho para o lado e olhe para si. O que falta em você? Seja responsável pelos seus atos e seus reflexos. Por que será que eu não cheguei em tal estágio ainda? O que está faltando para mim? A culpa é da minha chefe, a culpa é da minha empresa, a culpa é do meu parceiro que não me ensina, a culpa é do... Não, para. E você? O que falta em você? Porque se a culpa é de todos esses que estão te rodeando, beleza, vamos partir para outro lugar então, que eu não tenha tantas pessoas culpadas assim, me fazendo ficar para baixo? Então vocês têm que começar a se olhar, tá? Se a gente olhar para dentro e começar a se conhecer, você vai saber o que está faltando. Você vai saber por que você não está tendo um retorno positivo num processo seletivo. O que será que o outro fez melhor que você para você não ter conseguido aquela vaga? Não foi sorte do outro, algum diferencial teve. Comunicação é uma lábia magnífica, gente. Então, muita gente se vende apenas com a comunicação. Lógico, a gente sente também aquele gostinho da derrota, falar, caramba, eu tenho tanto conhecimento, tanto curso, tanto não sei o que lá. Mas você está trabalhando a sua comunicação? Como que você fala com o outro? Como que você se comporta? Como que você age num projeto, numa reunião? Fiquem de olho. Tenho vários assistentes que são assim, que eu já trabalhei em toda a minha vida, eu trabalho desde 1996. Então, eu tenho vários assistentes que são extremamente acelerados, que são assim, nossa, aquele cara é fera. Mas não é, ele está correndo, ele sempre está correndo, ele quer entregar tudo para todos, mas cadê a qualidade do que ele está entregando? Ele sabe o que ele está entregando? Ele domina aquela rotina? Ele está entregando umas férias corretas, sem retrabalho, uma admissão correta sem retrabalho, uma rescisão correta sem retrabalho? Ele já teve algum prejuízo com algum cliente ou com a companhia?
Quando ele faz uma folha de pagamento, ele sabe 100% de toda a classificação da folha, o porquê que aquela empresa tem aquela classificação tributária, como que chega nas alíquotas de terceiros. Olha quanta coisa. Ah, Mônica, isso não é função do assistente? Verdade, nem é. Mas custa? Ele pode saber isso para ele poder virar analista ou ele vai continuar achando que não é uma função de assistente e tá tudo bem? Então faz sentido, gente, isso que eu tô falando ou é balela? Se for balela, pode falar também. Mônica, você tá viajando, você vive em outro mundo. Mas comece a olhar um pouquinho para dentro de você, tá? O que falta em você. A Andréia comentou aqui. Deixa eu ver aqui, cadê o da Andréia? Sou recém-formada em RH, não tenho experiência na área, tenho experiência em ADM, mas está difícil conseguir. O que vocês me sugerem? Faculdade de RH, pouquíssimo tem a ver com DP. Quem fez sabe, né? Então a gente tem umas aulinhas ali, 1 mês, 2 meses de aula de DP, muito básico. Eu tive uma aluna que falou que fez faculdade e que foi ensinado, não sei se é verdade ou se ela entendeu isso, que ensinaram que o estagiário tinha recolhimento de 2% de FGTS. Então, pasmem, não sei se o professor falou isso mesmo. A faculdade em si, ela não vai te ensinar o que sua carreira vai ensinar. Nada realmente como uma oportunidade de trabalho. Só que, se você começar a despertar, como eu falei, como eu faço uma folha de pagamento à mão? Como que eu calculo o salário, a hora extra, adicional noturno, a periculosidade, a insalubridade, o INSS? Como que eu tô com o E-Social? Ah, eu não tive a oportunidade de trabalhar com o E-Social, o E-Social é novo, eu ainda não sei. Ele tá aí desde 2018. Ele foi lançado em 2014. Ele não é mais novo. Ah, não, eu trabalho com E-Social, eu sei, eu pego no meu sistema, eu faço uma admissão, eu vou lá no painel de eventos e eu envio. Você sabe qual que é o fundamento daquele envio? Qual que é a ordem daquele envio? Se der falha, o que, que você vai procurar? Você sabe qual é o evento que você tem que enviar se tiver que fazer uma reintegração? Qual é a data que você coloca naquela reintegração? Olha quanta coisa às vezes nos falta. Então, a gente está muito na execução, tá? Então, André, meu conselho para você é estude mesmo, tá? Então, se você quer ir para essa carreira e se você quer se destacar, você vai ter que estudar tanto a sua parte de conhecimento e comunicação, para você ter uma lábia e poder ser diferenciada nas entrevistas, e isso vai fazer a diferença. Tem que fazer uma bela revisão em como você está colocando o seu currículo. Então, eu tenho formas aí de exaltar um currículo de quem não tem experiência. Eu tenho uma forma de repente, chamar a atenção daquele recrutador no e-mail com uma escrita muito boa, com um poder de convencimento muito bom, que desperte a curiosidade e falo, deixa eu conhecer. Vou dar um exemplo. Teve uma pessoa que participou de um processo seletivo comigo, e ela começou até bem nos testes, de repente parou, e no final ela fez uma redação impecável. E na redação ela pedia 1000 desculpas pelo processo, porque ela realmente não estava... Escreveu. Escrevia muito bem, e pediu, pelo amor de Deus, uma oportunidade, ou de refazer a prova, num segundo momento, ou de continuar no processo seletivo. Aquilo me despertou o interesse em conhecer ela pessoalmente. Falei, poxa, realmente, ela não está bem aqui, mas deixa eu ver quem é essa pessoa. Chamei, conversamos, tal. Acabou dando certo por uma outra função, que nem era a do DP, que ela veio se candidatar. Mas veja que a atitude dela, de assumir que ela realmente não conseguiu ir bem, mas ela podia simplesmente ter deixado a prova ali e parado. Ela justificou, escreveu e pediu uma oportunidade. Então, aquilo chamou a atenção do recrutador e fala, deixa eu conhecer. Então, vocês precisam ter algumas coisas que façam com que o recrutador fale, deixa eu conhecer essa pessoa. Então, é isso que vai mudar um pouco, tá, Andréia? O seu comportamento, o seu currículo e o quanto você conhece, não precisa ser no sistema, mas da parte técnica mão na massa. Você vai saber falar com o recrutador em todas as características, ele vai falar, poxa, ela não trabalha, mas ela conhece sobre tudo isso. Às vezes eu tenho funcionário que eu contrato e não conhece, tá? Então vai fazer a diferença na sua carreira nessa questão, tá bom? André, começa o curso E-Social dia 2, maravilha. É isso aí, o E-Social, assim, ele tá aí. Antigamente a gente falava, ele é novo. Antes de 2018, as vagas já pediam experiência social, quem dirá hoje, né? Então, se você é um profissional de DP que não conhece E-Social, dificilmente você vai conseguir a vaga até de auxiliar. Você precisa saber o que é a tabela, quais são os prazos, quais são as multas. Agora tem LGPD, já é mais uma exigência. Então só vai aumentando. Poxa, mas para ser auxiliar eu preciso de LGPD? Precisa. Você vai mexer a todo instante com documento pessoal. O que você sabe de LGPD? Você sabe se você perder um RG o que acontece?
Você sabe quais os documentos que você poderia somente pedir na admissão e não precisaria pedir, poderia dar uma enxugada na relação? Então, tem muita coisa que a gente pode ser um profissional diferente. Na hora da entrevista, se eu falar tudo isso, eu não tenho experiência, mas eu falo, olha, eu sei que a LGPD está aí, eu sei que a gente pode melhorar muito o processo dentro do DP, revisando, por exemplo, a relação de documentos dos profissionais. Eu já vi alguns modelos de termos de consentimento, que se o seu jurídico aprovar, eu posso trazer para dentro de você, para dentro da empresa, como sugestão. Então, a pessoa vai falar, opa, ela está falando minha língua, eu quero conhecer, tá? A Rayane também falou que tá doida para aprender DP e é muito raso na faculdade. Esquece, faculdade não vai te ajudar nisso. Faculdade é a graduação, a gente precisa ter o diploma, a gente precisa ter o certificado, mas para DP, infelizmente, não é, tá? Então é o que eu falo aqui, que a faculdade ela não vai trazer isso na prática para a gente. Minhas dicas para contribuir. Trabalhe sua timidez. Eu sei que é difícil, são perfis, são personalidades, mas você tem que vencer a sua timidez. Como eu falei, você vai para um processo seletivo. Você passou a primeira fase, que foi ser elegida pelo currículo. Você passou a segunda fase, que foi a pessoa te deu um teste e você foi bem. Quando ela te chamou e é uma prestadora de serviço que vai precisar falar com o cliente, você mal conseguia se desenvolver com o recrutador ou ficava muito tímido, né? A gente mostra na nossa postura corporal se a gente está mais acuado, se a gente está com vergonha, se a gente está inseguro. Então, eu preciso trabalhar essa minha postura e essa minha confiança para que realmente eu faça um destaque, tá? A falta de conhecimento em LGPD pode gerar problemas sérios. Tenho estudado sobre. Exatamente, Rayane e a Thaís. Tem algum curso de treinamento sobre a LGPD? Lá no YouTube, Thaís, eu fiz uma aula gratuita sobre a LGPD. Tem bastante conteúdo, não sei se você já viu. Vai lá no YouTube da Descomplica o DP, depois pode me pedir o link pelo Zap, e tem uma aula free. E eu falo bastante coisa da LGPD do que você precisa saber, tá? Então pode assistir, e aí qualquer dúvida pode voltar comigo também, tá bom? Trabalhe a sua timidez, foca nos resultados, proponha melhorias. É isso que faz a diferença na carreira de um profissional. É isso que faz com que esse profissional mude de função. É isso que faz com que eu comece a enxergar a Thaís e falar, poxa, tá na hora da Thaís ser promovida. A menina é super boa em comunicação, ela escreve e-mails impecáveis, ela é segura, ela tá focando em resultados, ela já propôs diversas melhorias que otimizou o tempo dela. Tá na hora. Então, isso vai fazer a diferença com vocês. O que a gente vai aprender no curso de assistente de DP, tá? Sempre, em todos os cursos, não é só de assistente, eu começo falando da comunicação. Então, as técnicas de comunicação, a linguagem verbal e corporal, técnicas para participar de entrevistas e testes de DP, e a produção de e-mails e retornos efetivos. Gente, acredite, tem pessoas como eu, por exemplo, eu tenho toque com e-mail. Então, se eu vejo um e-mail com escrita errada, sem aquela parte empática de falar com o outro, aquilo dá uma dor no coração. Então, a gente precisa ter um e-mail para cada situação. Eu não preciso ser 100% formal sempre, mas eu preciso ter um início, meio e fim para o meu e-mail, de uma forma estruturada. A gente fala sobre admissão em contrato de trabalho, conceito da admissão, os tipos de contrato, os impactos desse tipo de contrato. Será que todo mundo que está aqui sabe todos esses tipos e todos esses impactos? A gente vai ter umas perguntinhas aqui que vamos ver como vocês vão sair. A Hanna, eu tenho muita dificuldade de comunicar. Pois é, Hanna. Isso tem que ser trabalhado e tem como ser trabalhado. Você precisa começar a se soltar, você precisa começar a buscar essas técnicas, você precisa poder falar com outra pessoa sobre isso e aprender algumas pequenas técnicas que mudam esse contexto, porque às vezes você é uma profissional excepcional, mas a sua comunicação perde para uma outra pessoa que tem aquela baita lábia e não conhece 50% do que você conhece. Acredita, o mundo corporativo às vezes é injusto, e isso acontece, tá? Então precisa trabalhar isso. Qual é a ligação da admissão com o e-social? Falar sobre a CTPS digital, a questão dos CBOs, que está dando muito impacto. Os impactos da admissão na folha de pagamento. Então, às vezes a gente fala, né? Ah, a admissão é super simples. A admissão eu posso dar ali para o estagiário fazer, para o auxiliar fazer, não tem segredo. A admissão é o começo de tudo. Se você tiver uma admissão 100% perfeita, você tem uma folha de pagamento praticamente 100% perfeita, porque você pôs todos os indícios que precisava saber para a folha, para uma rescisão, para umas férias, aonde? Na admissão. Então, ela não é um assunto tão simples assim. Ela tem que nascer perfeita, para que todo o resto do DP seja perfeito também, tá? Ana Cláudia, eu tenho muita dificuldade em vender o meu trabalho e em quantificar também. Exatamente, Ana. A gente não se vende.
A gente não se parabeniza pelas pequenas conquistas. Muitas vezes a gente não acredita na gente mesmo. Então, poxa, eu não sei, estou insegura, eu não sei se isso está bom. Ou então a gente mesmo acha, poxa, estou fazendo o que eu fui contratada para fazer. Será? Será que você não mudou nada? Será que você não melhorou nada? Agora, se você realmente não mudou nada e não melhorou nada, está na hora de rever. O que eu posso mudar? A carreira evolui, gente. Na aula de ontem de Excel eu mostrei o que aconteceu com os gigantes. Nokia, BlackBerry, Kodak, Nintendo. Então, será que aqueles gigantes que estavam tão no auge, se eles tivessem trabalhado uma melhoria, se a Kodak imaginasse que um aparelhinho desse ia mudar todo o conceito de tirar foto e ia poder falir uma empresa dessa, será que ela não teria feito diferente? A gente, como profissional, a mesma coisa. Será que a gente está fazendo o suficiente, ou mais do que o suficiente, para que eu realmente consiga me destacar na área que eu estou? Então, fiquem de olho nisso, tá? Isso é muito importante. Se você não souber vender seu peixe, se você não tiver uma boa lábia de comunicação, você tem 50% menos chance de outra pessoa que, às vezes, não tem o conhecimento técnico que você tem. Então, tudo é uma ligação, é uma junção. A gente no curso vai falar também sobre os impactos da admissão na folha de pagamentos, a diferença entre salário e remuneração, falar sobre jornada de trabalho, sobre cartão de ponto e tem o bônus do checklist admissional. Mas vamos praticar um pouquinho aqui, depois a gente fala de mais uns itens aqui para vocês, tá? Vou disparar mais uma enquete aí para vocês com essa perguntinha. Vamos ver qual que é a opinião de vocês aí, hein? Prepara para a enquete. Deixa eu ver aqui, cadê ela? Aqui, vou lançar a enquete, coloquem aí a opinião de vocês. Está lançada. Posso contratar um funcionário por prazo determinado para cobrir férias de um colaborador? O que vocês acham? O que vocês responderiam para o cliente que está te ligando agora e fazendo essa pergunta? Quem quiser complementar com alguma escrita, fica à vontade, tá? A enquete está lançada, clica lá nos triângulos, quadrados e bolinha e manda bala na resposta. Nove votos para sim, por enquanto. Vixe, não sei, um voto. Boa, gosto de sinceridade. 10 votos para sim. Vamos lá, ó, a gente tem 20 pessoas aqui conectadas. Eu tenho 11 respostas. Os demais conseguiram ver a enquete? Tá pensando? Daqui a pouquinho eu vou finalizar ela. Ninguém mais se arrisca? Dois votos para não. Já vi várias vagas apenas para cobrir férias. Vamos lá, vou finalizar ela aqui, tá? Ficou 12 votos para sim, 1 para não. Finalizando a enquete. A resposta para essa pergunta é bem clara: não. Tem uma parte do nosso curso que a gente explica sobre a legislação disso, tá? Quando um funcionário entra de férias, muitas empresas acreditam, e por isso que você já viu as empresas, inclusive, anunciar vaga, que pode contratar alguém como se fosse por um período de experiência, ou mesmo um prazo determinado, para poder demitir em seguida, tá? Mas a verdade é que esse tipo de recontratação ela é irregular e ela pode trazer diversas consequências para a empresa. Existe uma legislação específica que fala do contrato por prazo determinado, e nessa legislação, ela fala quais são os motivos que podem, tá? Para que eu posso fazer? Então, normalmente é para quando acontece uma demanda muito superior ao esperado, então a empresa não tinha como se planejar para aquilo. Sei lá, está adquirindo uma nova empresa, então você está integrando empresas, você comprou uma outra e vai ter que integrar os setores. Então, são coisas que acontecem do dia para a noite e que daí sim você vai contratar pessoas específicas para fazer aquilo por um prazo específico, tá? Mas você contratar para cobrir férias, que é uma coisa que você pode planejar por um ano, e você tem outras alternativas e outras possibilidades legais, e isso, se baixar um fiscal crica, ele vai autuar a sua empresa porque está errado. Se você receber um processo trabalhista, você também pode ser penalizado porque está errado, tá?
tá? Embora a maioria das empresas façam isso, mas não é devido. Vou fazer mais uma perguntinha para vocês aqui, ó. Próxima, já está fazendo parte do nosso curso gratuito aqui. Enquete disparada. Motorista vai sair de férias. Posso alocar um profissional do estoque, por exemplo, para substituir esse motorista por 30 dias? Qual a opinião de vocês aí? Deixa eu ver os comentários. Já vi várias vagas apenas para cobrir férias. A maioria acaba colocando e não é o correto. Quando eu trabalhava, nunca passei por esse tipo de contrato. Thaís, eu participei de uma vaga para cobrir férias, mas nunca peguei uma admissão para fazer para cobrir férias. Boa, bem colocado, Thaís. Às vezes o cliente não fala, né? O cliente manda a admissão e com 30 dias, né? Que estranho, deu término de experiência para ele com 45 e a gente nem fica sabendo por quê, né? Mas, nesse caso, deveria contratar no modelo freelance? Não no freelance, tá, Andréa? Você poderia contratar ele através de uma empresa terceirizadora de serviços. Então, essas empresas de trabalho terceirizado pode ser contratado para essa finalidade. Ou você deveria vincular um outro profissional da sua empresa para cobrir aquela atividade, como, por exemplo, acho que foi você mesmo que falou, né, foi você que falou que a sua chefe sai de férias e você fica cobrindo? Então, normalmente tem uma outra pessoa e a gente vai ter uma parte aqui que a gente fala de acúmulo de função, de salário substituição. Então, são casos aí que poderiam acontecer, tá? Mas não é devido o contrato de experiência e não seria devido um contrato de determinado. Foi a outra Andréia, né? Tá bom. Coloquei que sim, acredito que precisa cumprir os requisitos do cargo. Aqui a Ana Cláudia está falando dessa resposta aqui, né? Vamos ver como que está essa enquete aqui do motorista. 2 votos para sim, 9 votos para não, 1 voto para o meu Jesus, não faço ideia. Beleza. Vamos ver a resposta aqui para o motorista? Sim. Como vocês disseram aqui, né? Eu preciso saber se ele tem a CNH, então eu não vou poder colocar um cara do estoque que não tem a CNH ou que esteja com a CNH vencida. Então, normalmente eu vou falar para ele fazer um exame periódico ali para acompanhar, para ver se ele está disponível para fazer aquela cobertura de férias do motorista, se ele tem esses requisitos, se ele não está com nenhum problema físico, de saúde que impeça isso. Deveria fazer o toxicológico dependendo da categoria do motorista para saber se está tudo ok, se está em dia. E aí eu poderia colocar esse funcionário do estoque sim para cobrir esse motorista, tá? Essa substituição provisória acontece quando o colaborador se ausenta por um tempo determinado e com data prevista para voltar ao seu cargo, como são os casos de férias e licença maternidade, por exemplo. Nesse caso, o funcionário tem direito a receber o mesmo salário daquele que ele vai substituir. Então, é o que a gente chama de salário substituição. Coloco a Thaís para cobrir a própria Andréa, que citou, acho que foi a Capistrano, que citou que cobre lá as férias da chefe dela por 30 dias. Se ela é uma assistente e cobre as férias da chefe na íntegra de tudo que a chefe faz no dia a dia, é lógico, é o mundo de Alice? Mas seria o correto se for levar o pé da letra da legislação. A Andréa deveria receber um salário substituição com a diferença entre a remuneração dela para a remuneração da chefe dela durante o prazo que ela está executando a atividade no lugar da chefe. Esse cara do estoque, se ganha menos que o motorista e vai cobrir por 30 dias, por 30 dias ele vai receber o salário do motorista. A diferença do salário dele para o salário do motorista é o salário substituição. Então, isso é previsto na legislação. Normalmente existe uma rubrica específica e ela vai ter todas as incidências legais, tá? Esse é o procedimento correto, se eu quero colocar alguém para cobrir. Geralmente não ocorre, infelizmente, a maioria dos profissionais não levam isso adiante, por questões aí que precisa do emprego e acha que não vale a pena abrir um processo único exclusivamente para isso. Mas, como eu falei, mais para frente, cada dia mais, tudo está ficando muito integrado, né? No E-Social, na Previdência, em todos os órgãos. Quem sabe chega um dia que tudo isso se cruze também. Então, se ele tiver provas, se depois ele sair da empresa magoado, e a própria Andréa saiu muito brava com a chefe dela, e tem todas as provas que durante o período X ela sim cobriu o cargo da chefe dela, ela pode ganhar um processo trabalhista e a empresa vai ser penalizada, tá bom? Mas é bacana que a gente saiba isso, que a gente saiba expor para o cliente qual seria o risco, o que ele deveria fazer nesse caso,
Ah, paga um salário de substituição, paga algo adicional para que você realmente evite, né, esse processo futuro. Então, você está sendo um analista consultivo, um assistente consultivo. Não se comporte apenas com, tá bom, vou fazer, aí ele está te contando a história, não, tudo bem, só manda a comunicação para mim, tá tudo certo. Não, você está sendo pago ali para instruir a pessoa dos riscos que ela pode vir a ter. Então, é muito importante aqui, tá? Vamos lá. Próxima, essa aqui eu sei que vocês sabem, hein? Lançado aí. Qual o prazo máximo do contrato de aprendiz? 1 ano, 2 anos, não há prazo definido, apenas pode continuar, não pode continuar se atingir 24 anos. Qual que é a opinião de vocês aí? A enquete está liberada. E aqui, é lógico, essa que eu falei do motorista, essas coisas é mais difícil cair num teste, tá? Mas esse aqui é muito possível que caia num teste de DP. Tenho aqui, ó, 3 votos para 1 ano, 9 votos para 2 anos e 2 votos para não a prazo definido, que não pode passar de 24. Então, o prazo máximo do contrato de aprendiz são 2 anos. Ele entra no modo contrato determinado. E todo contrato por prazo determinado não pode ser superior aos 2 anos, tá? Então, ele pode ficar no máximo 2 anos. Ou se completar 24 anos, exceto em caso de PCDs, tá? Que daí a tratativa é diferente, pode passar de 24, é outra questão. É uma regra totalmente à parte. Mas, se ele não tem ainda 2 anos, mas completou 24, esse contrato só pode ir até ele fazer 24. Passou disso, ele não pode mais continuar como aprendiz, tá? Então, vai o que vier primeiro aqui. E aí eu te pergunto, né? Você sabe como se define a cota de aprendiz? Então, vamos saber aqui como que se define essa cota. Deixa eu só finalizar a enquete. De acordo com o artigo 429 da CLT, os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem, que pode ser o SESI, o SENAI, o SENAC, considerando o número de trabalhadores existentes em cada estabelecimento. Então, eu vou analisar para o meu CNPJ da matriz, vou analisar para a minha filial, cada uma segue a sua regra específica, tá? Cujas funções demandam formação profissional. O número de aprendizes equivalentes a 5% no mínimo, então todas as empresas terão que ter uma cota de no mínimo 5% das funções que demandem, e 15% no máximo. As frações de unidades serão arredondadas, então eu calculei lá, sei lá, se eu tenho 170 CBOs que demandam formação profissional. Eu já vou falar para vocês como que vê isso, tá? 170 CBOs. Eu vou fazer 5% de 170. Estou muito ruim agora para fazer conta, tá? Vamos supor que tivesse dado 8,5. Você vai ter que arredondar para 9. Então, você sempre arredonda para mais. Se o seu cálculo deu quebrado e o seu percentual que você vai usar é o mínimo, você arredonda para cima. Então, você deve ter, na verdade, a partir de 9 aprendizes e no máximo 15%, tá bom? Andréia, nossa, meu filho já trabalhou em 2 empresas de aprendiz. As duas... Deixa eu só ler aqui. Ele normalmente é de 2 anos, tá? Mas a empresa pode fazer um período menor. O que não pode é passar de 2 anos. Então, o nosso limite, prazo normal de contrato de aprendizagem, são 2 anos, que é o limite do contrato determinado, tá? Mas nada impede que a empresa te contrate para trabalhar 1 ano. Não tem problema nenhum. Isso aí não tem um limite mínimo, tá bom? Aqui colocou que o meu também foi de 15 meses. Perfeito. Não pode passar de 24 meses e nem ele pode ter passado de 24 anos, tá bom? Então tá tranquilo aqui, não tem problema não. Então é 5% no mínimo, 15% no máximo e sempre arredondar para cima o cálculo que vocês chegarem. Mas e aí, né? A gente falou das funções que demandam formação profissional. Normalmente, quando vem uma fiscalização, eles vão pedir para a gente toda a relação de CBOs, né, dos profissionais que a gente tem ativos em cada estabelecimento. Então, eu tenho o meu CNPJ da matriz, ele vai ver quantos funcionários estão registrados na matriz, eu preciso saber qual é o CBO de cada profissional. De acordo com cada CBO, vai ser destacado quais demandam formação profissional e quais não demandam. Os que não demandarem, beleza, está fora da contagem geral. Os que demandarem, sobre ele vai ser aplicado esse índice, 5% ou 15%, tá?
Então, lá no site do Ministério do Trabalho, a gente tem a consulta de CBO, isso a gente vê no curso também. A gente acessa o link. Quando acesso o link, eu digito o número do CBO, o nome da função, por exemplo, auxiliar de escritório. Dou um OK, clico na função, e aí ela vai ter uma telinha semelhante a essa daqui, ó. Semelhante não, é essa telinha, tá? Quando eu entro na função, eu tenho uma parte aqui no canto esquerdo do site que fala características de trabalho. Então, cada CBO vai me falar o que, que precisa ter na formação e experiência. Se tiver essa frase aqui, ó, as ocupações elencadas nesta família ocupacional demandam formação profissional para efeito de cálculo de aprendizes, ele está dentro dessa regra, então ele vai fazer parte do total de funcionários para você apurar o seu percentual. Então é o método mais efetivo de você ter certeza, porque às vezes a gente vai, poxa, eu tenho ferramenteiro, ferramenteiro precisa, eu tenho mecânico, mecânico precisa. Mas eu posso passar por uma função que eu tô lá e eu não sei se realmente precisa e eu fui no chutômetro, tá? Eu posso ter tirado, eu posso ter colocado. Então, sempre, principalmente aqui, bater aquela dúvida, vai no site do Ministério, consulta a CBO, verifica dentro de características de trabalho se ela tem essa frase aqui. Se ela tiver, ela vai entrar, tá? Isso é uma dúvida que tem. Eu vi num curso de CRC que de 1 a 5 funcionários a empresa pode ter somente... Peraí, deixa eu voltar um pouquinho aqui. A formação profissional seria graduação? Não é graduação, tá? Pode ser uma formação técnica do Senai. Então, por exemplo, ele tem lá e tem que ter um curso de ferramenteiro, ele tem que ter um curso de torneiro mecânico. O auxiliar de escritório tem que ter algum curso profissionalizante de auxiliar de escritório. Então, são essas formações profissionais vinculadas àqueles órgãos que a gente falou, Senai, SESI, Sebrae, que tenha essa formação profissional dentro do CBO, tá? E num curso de CRC, que de 1 a 5 funcionários, a gente precisa ter, onde eu trabalho, temos 2 registradas e mais quase efetivas. Ela já não sei. Tá, esse aqui eu respondo depois para você, tá, Hanna? Ele não tá aqui no módulo do curso, mas depois você pode me mandar no WhatsApp que eu te respondo da questão do estagiário, tá? Que daí ele é uma regra à parte do aprendiz, ele não tem a ver diretamente com isso daqui. Beleza? Vamos lá. Aí, vou disparar mais uma enquete que eu gosto de mexer com o cérebro de vocês aqui. Peraí. Tá. A pergunta é essa aí, viu? Já vão pensando na resposta. Ai, eu finalizei sem querer. Poxa vida. Bom, leiam a pergunta e coloca aqui para mim no chatzinho. E aprendiz engravidou, faltando 3 meses para vencer o seu contrato. E agora? A gente pode seguir com o término de contrato previsto? Escrevam para mim no chat, sim ou não. O que vocês acham no caso de uma aprendiz engravidar? Não consegui disparar a enquete, tá? Zenaide, não. Quem mais aqui? Sandra, não. Geise, sim. Aline, sim. Ana Cláudia, não. Nunca parei para pensar nisso, mas acho que sim. Eu acho que não. Tinha essa resposta, viu, Thaís? Nunca parei para pensar nisso. Acho que não. Tem alguém que se habilita a habilitar o microfone e me falar qual seria a saída aqui? Alguém se arrisca? Já viveu essa situação e sabe qual é a saída? Não? Nem uma arriscadinha assim pequenininha? Não? Melhor não comentar? Tá bom. Então vamos lá. Excepcionalmente, nesse caso, é feito um aditivo contratual. E o aprendiz, a aprendiz, né, ela vai permanecer vinculada à empresa com as mesmas regras do contrato de aprendizagem. Então, ela continua recebendo 2% de fundo de garantia, tudo regradinho, bonitinho, até o período de estabilidade dela, que seria, no caso, 5 meses após o parto, tá? Então, só nesses casos, mesmo que tenha passado o prazo, mesmo que tenha passado 24 anos, como é uma situação de gravidez, e gravidez mesmo nos contratos aqui por prazo determinado, experiência, etc., continua com o vínculo, então, no caso do aprendiz, eu preciso comunicar à entidade que administra isso e pedir um aditivo contratual falando que ele vai continuar sendo aprendiz e tal. Tudo bem? Aqui é bem facinho. Eu vou colocar essa próxima aqui, ó. Lancei mais uma enquete aí. Podem responder que é essa pergunta aqui. Grávida é sagrada. Exatamente, Zenaide. Grávida é sagrada. A gente vai fazer novos bebês que serão novos profissionais aí para frente.
Então não vamos mexer com as grávidas. Tinha uma pergunta esses dias, nossa, a pessoa está grávida, e agora? E agora dá parabéns para ela e afasta do trabalho. Simples assim. Estão vendo a enquete aí? Desta perguntinha? Estão pensando? 90 dias posso, tem 2 votos. 90 dias não, somente uma vez, 7 votos. Beleza, vamos lá? O contrato de experiência ele pode ser realizado com a duração máxima de 90 dias, então não precisa ser 90, né? Eu posso fazer um contrato de experiência único de 60, não tem problema, mas eu tenho que ter duração máxima de 90. E ele pode ser dividido em um máximo, aí no caso que a gente fala, ele pode ser prorrogado por uma vez, porque ele vai ser o contrato firmado mais uma prorrogação. O máximo que eu posso fazer é mais uma prorrogação. Então, eu não posso prorrogar 2, 3 vezes um contrato, tá? Mesmo que eu fique limitado ao total de 90. Então, eu posso fazer, por exemplo, 30 mais 60, 45 mais 45, 60 mais 30, o que o empregador definir. Mas não pode ser superior a 90 e nem posso fazer 30 mais 30 mais 30. Isso não existe. É uma regra do contrato determinado. O contrato determinado ele é prorrogável por uma única vez e não pode ultrapassar 2 anos. O contrato de experiência é prorrogado por uma única vez e não pode ultrapassar 90 dias. Tá bom? Então, só isso. Mais uma perguntinha aqui para vocês, para a gente falar sobre. Ah, essa eu não coloquei. Engravidou na experiência. E agora, posso demitir, gente? Sim ou não aí no chat? Eu acho que eu já até respondi a pergunta na outra. Não, 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 não. Muito bem. Nem. Boa, Senais. Não, simples assim, né? Então, tá grávida, vai ter que continuar, vai virar por prazo indeterminado, todas as estabilidades, até o período pós-gestação, 5 meses após o parto. Mais uma enquetezinha aqui para vocês. A gente está fazendo enquete e aprendendo, hein? É o nosso curso aqui. Entregou o atestado, faltando 10 dias para vencer a experiência. E aí, a empresa pode desligar? Eu não falei de quanto foi, tá? Mas vamos supor, faltava 10 dias para vencer a experiência e ele entregou um atestado para vocês de 20 dias. E aí, você pode manter o desligamento na experiência? O que vocês acham? Aí tá na enquete, tá? Eu coloquei a enquete, quem estiver vendo, pode votar na enquete. Quem levantou a mão? A Zenaide? Pode falar. Eu já vi essa pergunta nos grupos do Face, né? Aí tem 100 respostas, 50% fala uma coisa e 50% fala outra. Ela é bem polêmica, é verdade. Vamos lá. Aqui, ó, ficou 2 que falou que sim, 10 que não e 2 que quem sabe. Vou finalizar ela aqui. Então, aqui, isso aqui é uma parte do curso, tá? Então, o contrato de experiência é com término previsto para 30 de abril, por exemplo. Em 19 de abril, o profissional entrega um atestado com afastamento de 15 dias. Então, se ele entregou no dia 19 do 4 um atestado de 15 dias a partir dessa data, ele passaria o atestado para após 30 do 4. E aí? Nesse exemplo, a gente conta qual é o término previsto para o atestado entregue, ou seja, 15 dias de afastamento contempla 19 do 4 a 3 do 5. Como os 15 primeiros dias não caracteriza a suspensão contratual e a empresa deve prosseguir com o pagamento, né, ela pode fazer o término na data programada.
30/4 normal. Por quê? Porque os primeiros 15 dias é da empresa, ela que paga. Então, ele não chegou a ter o 16º dia antes do vencimento da experiência. Então, se o 16º dia não cai antes do prazo de vencer a experiência, eu posso seguir com o afastamento dele normal, tá? E lembrando, agora com esse social simplificado, eu não envio mais afastamentos que forem até 15 dias. Então, antes falavam, mas e aí como fica no social? Eu tenho um afastamento, não preciso mais enviar até 15 dias. Então, isso não vai atrapalhar, ele não vai ter duas situações, uma de afastado e uma de término, tá bom? Mas daí, como que eu comunico o desligamento? Aí eu tenho que encaminhar um telegrama com AR para ele, com cópia e confirmação, falando para ele que dia 30/4 está se extinguindo o contrato de experiência dele, o contrato de trabalho, qualquer coisa que estava prevista. Esses 15 dias, então, ficou igual ou superior à data do término previsto dele. Então, nessa situação, eu posso. Se ele entregasse um de 30 dias, se os primeiros 15 ainda recair até o término da experiência, então a mesma coisa, eu posso seguir com o desligamento. Agora, vamos supor que ele ia ser desligado em 30/4, só que ele entregou um atestado de 25 dias a partir de 10/4, o 16º dia dele vai cair antes do dia 30. Então, nesse caso, eu não vou poder desligar ele no dia 30, eu vou ter que pagar os primeiros 15. No 16º, eu congelo o período dele de experiência, por exemplo, tá? Então, eu paro de contar a experiência. Então, ficou faltando 4 dias para a experiência. Paro de contar, ele se afasta pela Previdência, recebe todo o benefício. Quando ele retornar, ele tem mais 4 dias para gozar de experiência. E aí eu posso demitir ele após 4 dias ainda por término. Então, é assim que funciona. Se o 16º cai antes do dia de vencimento da experiência, eu preciso congelar o contrato dele, deixo guardado aqueles dias, quando ele retornar, ele recebe. Mônica, mas o 16º cairia depois da experiência. E aí? Ou se ele pegasse e ficasse afastado por 30? Tranquilo, você vai mandar ele embora, ele vai poder dar entrada no benefício dele, porque aí eles só vão analisar os tempos de carência que ele tem de salário e contribuição. Muito provavelmente ele vai continuar recebendo o auxílio-doença pelo INSS, mesmo que tenha sido desligado da sua empresa, tá? Então pode fazer isso normalmente. Aí a dispensa é válida para gravidez? Não, nem F, né, Zenaide? Então esquece gravidinhas, nunca mexam com ela, não pode, ponto e acabou, tá bom? Vou só mais um item aqui para o nosso curso, e aí a gente já vai falar do nosso curso, como funciona, quem quiser se inscrever. Essa aqui é uma dúvida que bate em muita gente, embora a maioria dos sistemas de folha não façam assim, tá? Até porque é um pouco difícil para eles fazerem a parametrização, mas seria a forma correta para que a empresa não fosse prejudicada. O profissional é mensalista. A gente sabe que o mensalista ele recebe sempre por base 30 dias. Ele foi admitido em 5 de julho. Então, 5 de julho, ele está num mês de 31 dias. Ele vai ter direito a quantos dias de salário? E como que é feito esse cálculo, será? Nesse caso, a gente tem o artigo 64 da CLT em seu parágrafo único. O que ela fala? Sendo o número de dias inferior a 30, adotar-se-á para cálculo, em lugar desse número, o número de dias de trabalho por mês. Então, eu paro de fazer aquela continha que a gente sempre faz. Salário dividido por 30 vezes X dias trabalhados. Se eu fizer essa conta, no final das contas, naquele mês, ele vai ter recebido mais do que o salário de contrato dele. Então, se eu contratei alguém por 2.000 e eu fizer uma proporcionalidade contando do dia 5 a 31, porque ele trabalhou, então eu vou ter que contar como dias, eu vou acabar pagando mais do que ele deveria receber. Então, o que eu faço? Eu conto quantos dias ele vai ter trabalhado. Então, no caso aqui, entrando em 5/7 e indo até 31, ele vai ter 27 dias de salário. Eu pego o salário mensal dele, divido por 31, porque aqui fala adotar-se-á para cálculo o número de dias de trabalho por mês. Então, o dias de trabalho por mês foi 31. Pego o salário, divido por 31 e multiplico por 27. E aí tá tudo bem. A empresa não está em prejuízo e o funcionário também não está prejudicado. Pensem comigo, um cara entra no dia 1º de julho, eu vou pagar 2.000. Aí se um cara entra no dia 2 de julho, eu vou pagar 2.000 dividido por 30 vezes 30, porque ele vai ter 30 dias trabalhado também, ele vai ganhar os mesmos 2.000 daquele que entrou no dia 1º, então tá injusto essa forma. Por isso que eu faço, quem entrou dia 1º, beleza, recebe 30 dias 2.000. Quem entrou dia 2, eu pego 2.000, divido por 31 e multiplico por 30.
O resultado vai ser um pouquinho menor do que aquele que entrou no dia 1º. Então, faz sentido. Tem lógica ele receber um pouquinho menos. Então, essa é a forma correta, de acordo com o artigo 64. Quantos sistemas fazem de fora isso? 70%. Tá? Então, eu vi que o SCI faz, eu acho que a Alterdata dá para você parametrizar. Tem alguns que falam que não dá, que não faz. Então, aí fica aquela briga de jurídicos falando, não, é assim, não é assado, porque isso valeria para férias, isso valeria para licença maternidade, isso valeria para toda e qualquer regra que eu tivesse um fracionamento inferior a 30 dias no mês trabalhado, tá bom? Então, não sei se vocês sabiam disso, mas é assim que funciona. O que mais que a gente aprende no curso? A gente fala sobre férias, legislação de férias sem juridiquês, reforma trabalhista, período aquisitivo e período concessivo, como calcula as férias na unha, na mão, as principais armadilhas desse tópico, e vocês ganham uma planilha de simulação de férias. Rescisão de contrato, todos os tipos de rescisão, a ligação da rescisão com o social, de olho na multa do artigo 477, então todas as hipóteses que pode te dar essa multa, tudo sobre o aviso prévio e suas armadilhas, então no aviso prévio também entra essa questão de atestado, entregou atestado, todo de aviso, como que funciona. Trintídio, rescisão complementar e seus impactos no e-social. Aí aqui, de acordo com a reforma trabalhista, as férias podem ser parceladas em quantos períodos? Então a gente sabe que com a reforma é até 3 períodos, tá? Desde que um deles não seja inferior a 14 e os demais não inferiores a 5. Como fica o abono pecuniário nesse caso de parcelamento? Eu posso, por exemplo, tirar 14 dias de férias mais 10 de abono e depois mais 6? Há quem defenda que sim, há quem defenda que não. Eu já vi as duas linhas, tá? E vou passar para vocês aqui, na legislação de férias, ela fala que pode converter em abono pecuniário 1/3 do período que tiver direito. Então, o que eu tenho de período de férias direito? 30, a menos que eu tenha aquelas faltas injustificadas. Eu fracionar ela não deixou de ter um direito de 30, porque eu tirei 14, mas meu direito total continua sendo 30. Então, meu ver, minha defesa, e com vários jurídicos que eu também vi, posso sim pagar 14 dias de férias com 10 em abono, e depois mais 6 dias, por exemplo, tá? Tem pessoas que dizem que não, que no caso eu vou ter que pagar 1/3 de 14 dias, e depois 1/3 do resto dos dias que sobrarem. Eu defendo que sim, porque ele fala dos dias de direito, e os dias de direito são 30, não são 14. 14 foi um fracionamento que eu fiz das férias. Posso tirar 6 dias mais 10 de abono? Posso, a ordem não importa. Posso tirar 10 dias de férias, mais 10 de abono, mais 10 para descansar posteriormente? Não, porque aqui eu estou fracionando, e o período que eu estou fracionando não está ficando superior a 14 dias, no mínimo 14. Eu estou deixando os 2 períodos de 10. Então, aí eu estou descumprindo a reforma trabalhista, tá? Em casos de rescisão de contrato, qual o prazo para pagamento? Respondam aqui no chat para mim com letrinhas A, B, C ou D. Qual é a opinião de vocês aí nesse caso de rescisão contratual? Pode ser no chat, agora não é enquete, tá? B, D. Assinar 10 dias. D, D. Essa pergunta aqui, na verdade, eu fiquei tortinha aqui, né? Porque a B e a D, na verdade, estão iguais. A única coisa é que aqui eu complemento falando que é todos os dias do desligamento. Então, mesmo quem colocou a B ou a D, está correto, tá? Então, aqui eu coloquei como D, mas a B está válida também, porque eu só estava falando de 10 dias corridos. Então, depois da reforma trabalhista, eu não tenho mais diferença, né? Se é uma dispensa sem justa causa, se é um pedido de demissão, se tem um aviso trabalhado, sempre 10 dias para pagamento, corridos. Tenho analistas que se candidataram à vaga de analista de folha e que responderam 10 dias úteis. Pelo amor de Deus, hein? Não façam isso. Lembrando que no caso de rescisão, os mesmos 10 dias que eu tenho para pagar é os 10 dias que eu tenho para entregar toda a documentação. Já tem processos julgados de empresa que não entregou a documentação, só pagou, e ela foi penalizada em pagar a multa do artigo 477. Então, o correto é que vocês façam o pagamento em 10 dias e libere todo o kit rescisório no prazo de 10 dias. Caso ele entre com processo e você não tenha feito isso, muito provavelmente você vai ter que pagar mais um salário. Então, deixe o cliente de vocês ciente dessa situação para que eles comecem a cumprir.
Ah, mas como que eu vou saber se ele não compareceu? Minha sugestão, no aviso de dispensa já fala para ele que o kit será liberado até o dia X para ele comparecer na empresa. Então ele já assinou, já deu ciência e sabe que naquele dia estava disponível. Ele não foi, aí é um caso dele. Você tem como provar que você avisou e ele não compareceu. É diferente numa defesa, tá bom? O que mais que a gente aprende no curso de assistente? Gente, é muito amplo, tá? E olha que eu tô falando de um curso de assistente. Imagina naquele de especialização em auditoria de folha. Folha de pagamento sem juridiquês, salário horista e mensalista, periculosidade, insalubridade, cálculo de hora extra, bônus para simulação de variáveis, cálculo de adicional noturno e sua majoração, escala de trabalho, cálculo de impostos e bônus da planilha simuladora de impostos. Aqui, uma perguntinha e vocês vão me responder também com A, B, C ou D. Colaborador trabalha em ambiente insalubre e periculoso. A Thaís já participou desse aqui, hein? Vamos ver sua resposta agora, hein, Thaís? Ó a resposta. Colaborador trabalha em ambiente insalubre e periculoso. No caso, qual a opção correta para recebimento dos devidos adicionais de insalubridade e periculosidade? Qual é a resposta de vocês? Aline Teixeira, inicia a contagem no dia seguinte ou no dia da demissão? Então, também é bem confuso isso na legislação, viu, Aline? Porque ele fala, inclui o dia e exclui o dia e inclui o último dia, alguma coisa assim que fica na legislação. Então, ela dá uma margem de entendimento totalmente furada. Minha sugestão sempre, conte o dia, tá? Conta o dia do desligamento. Inclusive, no manual do E-Social, se eu não me engano, tem uma parte lá que ele fala dos prazos, e ele fala lá do prazo para envio. Então, a gente sempre sugere, conte o dia do desligamento. Há defesas que falam que eu posso contar a partir do dia seguinte. Eu não faço isso, tá? Não me arrisco, não vou deixar para que fique um entendimento diferenciado, porque a lei ela é bem confusa na escrita. Então, eu sempre conto o dia do desligamento, tá? Thaís, olha a responsa, deu um... Ah, olha só, vou te cobrar, vou pegar no pé. Tem aqui respostas para A, para D. Deixa eu ver. D, C. A. Vamos ver a resposta aqui? Vou te privar, vai, Thaís, não tem que responder essa daqui, vai. 1, 2, 3 e C. Então, nesse caso, existe a legislação específica, é o empregado que decide qual é o adicional. É lógico, ele vai acabar indo para o mais benéfico, tá? Porque a insalubridade é sobre o salário mínimo. A periculosidade é sobre o salário base. A insalubridade, eu tenho 3 percentuais, 10, 20 ou 40. Então, pode ser que ele receba lá 40% do mínimo. Mas, normalmente, a maioria ganha mais que um salário mínimo. Então, se ele ganha um salário mínimo e ele tem uma adicional de insalubridade de 40%, muito provavelmente ele prefira a insalubridade. Só que ele tem que lembrar que ele pode ter promoção, que o salário dele vai aumentar. Então, no geral, acabam escolhendo a periculosidade, porque daí eu fico na segurança dos 30% sempre. Mas é o empregado que vai escolher. Então, o RH vai chamar ele, vai falar, olha, e pode acontecer um caso assim? Pode. Eu posso ter um frentista. O frentista, ele trabalha de gasolina, né? Ele trabalha com risco de explosão e ele trabalha com o risco da saúde, por causa do contato com benzeno, combustível, essas coisas. Então, ele tem 2 ambientes ali. E aí, nessa caracterização de 2 ambientes, ele vai ter que escolher qual adicional. Eu não tenho que pagar os 2 e nem a empresa que define com ele, tá? Eu trabalho em uma empresa que o ambiente é insalubre, mas não recebo. Você vai ter que ver, Andressa, se o seu setor é insalubre. Existe lá o PPRA, o LTCAT, é feito toda uma auditoria pela clínica de medicina, e eles avaliam o ambiente de trabalho. Então, eu posso ter uma empresa onde eu tenho um pedacinho da empresa e aquele pedacinho ele não é insalubre, ele não fica exposto a nenhuma radiação, a nenhum produto químico, a nada. Então, eu estou isolada num ambiente que não me traz esses riscos. Agora, se eu estou no mesmo risco que outras pessoas e lá no LTCAT, PPRA estiver falando que você também trabalha no ambiente salubre, você deveria receber também, tá bom? Então, tem que analisar como que está lá nos laudos da empresa. O que mais que a gente vê no curso? E-Social e os impactos da simplificação, multas e sanções, principais impactos na vida do assistente de folha e o que esperar da simplificação, nosso fantasminho, nosso monstrinho, nosso malvado favorito. Vamos falar de custo? Vamos falar de TechPix?
Então, qual que é o investimento de vocês para participar desse curso, tá, gente? Vocês veem que o conteúdo é bem rico, as aulas são desta maneira, então sempre online, ao vivo. Mônica, não pude participar de tal. Não tem problema, na sequência vocês recebem aula gravada para revisar, mas o ideal é que vocês sempre participem. Quando a gente assiste uma aula gravada, nunca é a mesma coisa. A gente acaba não vendo, a gente pula, a gente avança, né? Eu faço muito isso, eu pego uma aula gravada e ponho no 1.5 na velocidade. Aí a pessoa tá... Eu não absorvi. Então, pelo menos desse jeito, vocês não conseguem, não vai poder me calar minha boca, a menos que vocês tirem o fone de ouvido, tá? Então, ela fica muito mais produtiva. Além de vocês poderem trazer dúvidas diárias, né? Vocês vão ter o grupo do WhatsApp do assistente de DP, então vocês podem colocar suas dúvidas lá, vai ter uma assessoria muito melhor. O valor tá muito em conta, gente. E acreditem, vocês não conseguem cursos desse nível, nessa sequência, com todo esse conteúdo, por um valor como esse. Então, o valor do curso está saindo por apenas R$ 287, tá? Forma de pagamento, Pix ou cartão de crédito. No cartão de crédito, caso optem, na hora de eu emitir o boleto, eu emitir o linkzinho para pagamento, ele tem uma taxinha de R$10 por conta do Mercado Pago, tá bom? Então, nesse caso, aí eu não consigo tirar, porque o próprio Mercado Pago ele já converte. Então, se for no cartão, vocês conseguem parcelar, conseguem fazer da melhor forma. Se vocês, eu vou compartilhar o link aqui de inscrição, se vocês se inscreverem nesse curso hoje, e fizer o pagamento hoje, ou no máximo, hoje é sexta-feira, é sacanagem, né? Se vocês fecharem esse pagamento até segunda-feira, esse curso vai sair por R$ 250, tá? Então, eu coloquei para quem fechar hoje, eu vou pedir para vocês preencherem o formulário hoje, então eu vou estar contando a entrega desse formulário, tá? Preencher o formulário de intenção, compartilhou hoje, já mandou lá no Google para mim, e fez o pagamento até segunda-feira. Se for com um cartão de crédito, vai ter a opçãozinha para você colocar, quero fazer com cartão, tá bom? E aí eu mando o link no WhatsApp de vocês, e aí vocês vão ter esse valor promocional de 250. Passou de segunda, decidiu o que quer fazer, aí volta para o valor padrão, que é R$ 287. Quando que começa esse curso? Vai ser de 16 de agosto, a previsão é até 6 de outubro. Pode ser mais, pode ser menos. Eu sempre falo que eu não deixo essa data cravada, porque depende muito do andamento da turma. Eu preciso dar todo esse conteúdo que eu falei para vocês. Tem aula que a gente super avança e consegue ir para o próximo tema. Tem aula que a gente para, porque vem muitas dúvidas, muito conceito. Então, vai depender aí da questão das aulas com vocês. Se a aula for fluida até o final, a gente fica uma média de até 6/10, segundas e quartas, das 7 às 8 da noite. Mais um agendamento de simulado de entrevista de emprego, que é opcional, se vocês quiserem fazer, a gente marca um dia e um horário para fazer. E mais, se vocês quiserem, 2 modelinhos de teste de DP via Google Forms para vocês tentarem responder depois, lá no final do curso, para ver como que vocês estão saindo após a aprendizagem. Se vocês quiserem, e aí isso é totalmente opcional, fica com vocês, tá? Vocês podem contratar um DISC, que é uma metodologia de avaliação psicológica que permite identificar 4 tipos de comportamento nas pessoas. Então, qual é o seu comportamento? Se você é mais executor, se você é analista, se você é comunicador. Então, você preenche uma série de perguntas e respostas e, no final, é elaborado um DISC. Isso é uma análise de perfil, não sou eu que faço, é um parceiro. Caso vocês queiram, isso aí fica a critério de vocês, R$100 você pode contratar até o final do curso, então fica a critério de vocês, tá? O bacana do DISC é que ele traz um estado atual. Como você se encontra hoje, de acordo com as suas respostas? Qual que é o seu perfil hoje? E isso ajuda vocês a direcionarem a carreira também. Às vezes você veio aqui, tá lá numa carreira que deu totalmente comunicador. Você fala, será que eu estou no lugar certo? Será que eu teria que ser realmente um assistente de DP? Será que está faltando comunicação para mim? Eu preciso, né? Então vocês vão conseguir analisar um pouquinho pelos resultados do DISC. Beleza? E aí, gente? Bora? Eu vou compartilhar com vocês aqui no chatzinho esse link para inscrição. Fiquem à vontade, como eu falei, se vocês preencherem esse link hoje, o pagamento até segunda-feira, vocês entram na promoção de R$250. E está aberto aí para vocês me fazerem perguntas, se ficou com alguma dúvida, se vocês querem esclarecer mais alguma coisa, podem habilitar os microfones, estou à disposição de vocês agora, tá bom? Só não me deixem falando sozinha. Habilitem os microfones, quem quiser. O link tá aí, tá? Vou deixar meu celular também aqui, ó. Pode me mandar o WhatsApp. 4546. Ana Cláudia, aula para auditoria de folha é amanhã? Isso, a aula gratuita de auditoria de folha vai ser amanhã, às 4h30, tá? Então, caso alguém aqui não tenha recebido,
pode pegar lá e me pedir também o link pelo WhatsApp que eu mando para vocês, beleza? No mais, espero que a aula de hoje tenha agregado um pouquinho mais na carreira de vocês, um pouquinho mais no conhecimento de vocês. Espero que a gente possa compartilhar outros cursos. A Descomplica tem vários, então tem de folha de pagamento, tem esse de assistente, tem de auditoria, tem o de Excel. Então, tudo isso que pode agregar bastante, tá bom? Peguem o link aí, peguem o meu celular, estou à disposição para quando vocês quiserem falar comigo. E obrigada pela aula de hoje, pessoal. A gente se vê na próxima. Beijos! Tem certificado sim, Ana, tem certificado. Então, todos os cursos que faz com a Descomplica, no final dos cursos, vocês recebem o certificado, tá bom? Beijo, 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 gente. Obrigada.